Boa noite. 10 para as 8, né? Hoje. Cadê? Pronto. Dá uma desligadinha aqui na frente, a outra fileira. Pronto. Hoje o tema é desse livro, Pensamento e Vida, não é isso? Sugestões. Como sugestão, então, a primeira coisa que eu traria era a sugestão de que nós, quando digo nós, tanto a mim que estou aqui a falar, como a vocês que estão aí sentados, buscasse acessar os livros. Porque o conhecimento, ele é aberto para que todos possam beber desta fonte. E o que alguém que aqui em cima vem falar para vocês é apenas compartilhar aquilo que ele interpretou. Mas todos são capazes de aquinhoar para si, trazer para si esses valores, esses elementos. E são importantes? São. São importantes porque, por melhor que seja quem aqui está, é a interpretação dele, pessoal. E falando em espiritismo, vamos lembrar que o nosso amigo Kardec dizia que a opinião de um espírito não é mais do que a opinião de um espírito. A concordância entre múltiplas opiniões dentro daquele tema fazia com que ele arregimentasse aquela informação para a construção do Livro dos Espíritos. Isso não é válido apenas para a construção do Livro dos Espíritos, é válido para todos nós. Porque nós estamos a construir o livro que é o manual, o guia de nossas vidas, e a ensinar aos nossos através das nossas atitudes, das nossas ações. Então, não vamos ensiná-los a ser macaco de auditório, que é repetir o que alguém fala, mas vamos ensiná-los a aprender a beber da mesma fonte para ser a expressão de si, e não um repetidor de alguém. A ideia disso é porque quando a gente está falando, eu usei o termo macaco de auditório, é no sentido de que, não como no sentido de que, quando nós não integramos alguma coisa, o que é que acontece? Nós, às vezes, estamos fazendo como se fosse aquele playback de cantor, quando a qualidade do som não é muito bom. Rodrigo, dá aquela viradinha. Quando a qualidade do som não é muito bom, e aí o que é que ele faz? Ele bota o playback. E aí pronto, ele faz de conta que canta e a música está passando lá atrás. Porque a finalidade do espiritismo não é criar seguidores cegos, seguidores dogmáticos, fanáticos. Não. O Kardec dizia: amai-vos e instruí-vos. Porque a ideia do espiritismo, enquanto doutrina, é despertar o nível consciencial maior que há em você, que ganha um degrau a mais cada vez que você se debruça sobre o exercício do aprendizado, buscando elementos que ampliem a tua visão, a tua percepção da vida, a tua forma de interagir com a vida. Esse é o grande elan que o Espiritismo nos traz, porque ele não propõe uma salvação para ninguém, porque ele descreve que não há uma salvação. O que há é um despertar, e o despertar tem que começar em quem? Em cada um de nós. Em cada um de nós. É para querer ser maior que o outro? Não. É apenas para ter em si mesmo aquele amigo que a gente procura, capaz de nos acolher, em vez daquele amigo que é apenas capaz de nos colocar para baixo. Então, a ideia é essa, é de que a consciência nos sirva não como elemento de julgamento, mas como elemento de despertar. Para que através do despertar, em vez de comprarmos a culpa como moeda de troca, nós compremos a responsabilidade como moeda que alavanca o crescimento conjunto da comuna onde nós vivemos, porque nós, enquanto seres humanos, somos feitos
Fomos criados pelo Criador para a vida em conjunto e não isoladamente. E justamente como ele nos criou nesse elan da vida em conjunto, o que é vida em conjunto? Não é estar junto, só colado um com o outro. A vida em conjunto, ela vai falar de que conjunto não é apenas agremiar coisas, é haver um elo de ligação entre essas coisas. Isso que transforma algo em um conjunto uno, com várias coisas, várias partes, mas ele se torna um conjunto uno, que é a humanidade. E quando eu falo em humanidade, eu não estou falando apenas na experiência do espírito identificada pela presença do corpo físico. Ao falarmos em humanidade, estamos falando na experiência do espírito. Porque mesmo no corpo físico que você aí está, quem apreende os aspectos pelos quais você vivencia é seu espírito. Não é seu espírito, é você espírito. Porque o corpo, ele não apreende esses elementos. Ele é um instrumento que serve como elemento de sensibilidade e percepção e elemento de ação dentro dessa dimensão onde nós nos encontramos. E quando a gente fala nisso, é porque às vezes a gente vai falar de dimensão material e dimensão espiritual. Lógico, essa é uma maneira de diferenciar dois níveis gritantes de estados do estado da matéria. Porque o que nós vamos chamar de mundo espiritual, vamos descrever, por exemplo, a colônia, o nosso lar, o que é que vai acontecer? Aquelas pessoas que ali estão se apresentam como? Se apresentam através de seu perispírito. E o perispírito também é matéria, quintessenciada, mas matéria, num nível de densidade diferente desse corpo. E por isso requer outras coisas e não exatamente o que esse corpo requer para manter-se em estado de excelência vital. Contudo, aqueles que desencarnam, que vão para o outro lado, se é que há outro lado, porque a gente se mistura mais do que haver outro lado, mas digamos, está dentro dessa esfera de um corpo material muito menos denso, comparando com a nossa matéria, quando eles estão ainda vinculados aos nossos hábitos corriqueiros da vida física, eles se tornam dependentes desses elementos, mesmo estando do outro lado. Então, aquele que era drogado aqui e desencarna, deixa de ser viciado? Não. Tal qual como aqui estava, a não ser que ele tenha despertado a consciência para o seu processo, receba auxílio, aceite o auxílio e faça uma mudança de postura. Se não, aonde ele estará? Entre nós aí do seu ladinho, dentro do quarto, dormindo com você, na mesa do bar, tomando uma com você. Porque ele procura as mesmas coisas. E como ele não consegue mais sorver, porque imagine, não tem estômago. Ele vai fazer o quê? Ele vai absorver através de você aquelas sensações que ele não pode mais ter em si mesmo. Então nós vivemos num mundo de interação contínua entre a dimensão descrita como espiritual pela ausência do corpo físico e a dimensão material descrita pela presença do corpo físico. Mas os espíritos então vivem nessa mistura. E o que é que isso tem a ver com sugestões? É justamente isso. Não podemos mais achar que nós somos uma ilha, porque o humano irradia. Às vezes, quando a gente está no trabalho, diz: ih, fulano hoje chegou com o pé esquerdo. A gente já acha que tudo vai dar errado. Ou hoje eu amanheci com o pé esquerdo. E como a gente começa a perceber que não somos uma ilha. A questão de conjunto que eu falei é isso. Nós nos influenciamos um ao outro, mesmo calado. Às vezes só a expressão da face já dá para ver. Não encosta nela hoje não, que ela está azeda. E mulher às vezes é mais fácil. Quando o marido chega e vê que ela está com aquela cara de... Como é o nome do período, rapaz? TPM, sai de perto.
Sai de perto, senão o bicho pega. O bicho pega. E aí, ó, de lado. Então, não dá mais para a gente ficar achando que somos uma ilha. Então, é o seguinte, que eu me vejo como esse elemento totipotente, que eu defino, eu faço tudo, eu descrevo tudo, tudo sou eu, tudo é comigo, para que a gente possa entender que há interação entre um ser humano e outro. E, lógico, o pensamento é esse elemento que nos conecta. E as sugestões é exatamente isso. Quarta-feira, dia do trabalho de desobsessão. Hoje já passou as 4, que são 4, né, a fase inicial, né, que normalmente prescrevem. Mas você chega aqui e se sente bem. Você vê que você chega aqui, as coisas lhe aquietam mais a cabeça. E você poderia vir participar da palestra, ouvir a visualização, que mobiliza uma energia salutar, e não precisar mais ir lá para o salão, mas se harmonizar, ajudar você nesse mesmo processo. Mas aí parece que alguém sopra no ouvido. Você está muito cansada, o trabalho hoje foi pesado. Olhe, pode ter engarrafamento na volta. E aí o que é que você faz? Ah, é mesmo. Já que pode ter isso, eu não vou não. É exatamente assim. Porque você acha que o que é que o nosso amigo espírito iria fazer para manter você neste quadro? Dizer, olhe, não vá não, que eu quero mais é que você se lasque. Se complique cada vez mais. Fique cada vez pior. Perca o equilíbrio que você adquiriu. Ele não é burro. Quem quer pegar passarinho não diz show. Faz o contrário. Ó, você está muito cansado. Veja hoje como está. Olhe, seu João, o maridão, vai reclamar. Em vez de fazer o contrário, né? Dizer, poxa, olha, maridão, veja como eu estou melhor. A TPM diminuiu a intensidade. Olha, ir para lá, pelo menos me compensa mais. E a nossa relação vai ficando melhor. E lógico, como ele diz isso para você, adivinha o que é que ele diz para o outro? Olhe, embaixo desse angu tem carne. Saindo sozinha, tem algo rolando por aí. E aí, lógico, quando ele disser, mas todo dia você vai. Ó, amor, vem comigo para você ver como é que é. Veja como você pode gerar uma sugestão no outro sentido. Agora, se você não estiver atenta, o outro chega no seu ouvido e diz assim, ó, manda ele catar coquinho, porque ele não está querendo o seu bem. E aí o pau quebra em casa e aí não vem. Porque o pau quebrou também. Porque essas influências, essas sugestões, são sutis. E a ideia é que essas sugestões podem levar ao quadro mais doloroso possível. Quer ver onde você vê muito esse elemento fazendo essa mobilização? Quando eu digo esse elemento, eu não estou colocando que as sugestões vêm apenas dos desencarnados. Nós, enquanto seres encarnados, já tivemos várias experiências encarnatórias e as experiências encarnatórias anteriores influenciam a experiência encarnatória vigente, atual. E nós somos excelentes alunos. Nos ensinaram a tal de uma história de crime, culpa e castigo. Então, o nosso misericordioso diz, menino, não precisa disso não. Mas a gente diz o quê? Tem que castigar. E castiga quem? A gente mesmo. Então a gente se imputa provas mais densas. E quando está passando por ela, meu Deus, por que o Senhor mandou isso para mim? Deus não manda nada para nenhum de nós, pois sabe que nós fomos criados, Ele nos criou, simples e ignorantes. Então sabe que tudo que fazemos é fruto da nossa ignorância. Mas teve alguém que soprou no nosso ouvido que nós caímos do paraíso e nos desligamos de Deus. E soprou também que eles começaram a vender o passaporte, a passagem do reencontro com Deus. E nós comprávamos. Eram as chamadas indulgências. E a gente comprava passaporte de volta. Porque falou, fez a sugestão e a gente abraçou.
Como às vezes, de vez em quando, sem nenhum demérito a nenhuma crença, alguém diz assim, mas Fernando, eu acho o trabalho aqui meio morno, me disseram, certo? E às vezes, que eu digo que disseram, nem de fora, às vezes pode ser alguém da casa em desequilíbrio que aparece para dizer uma coisa dessa, que era melhor fazer um trabalho que dava uma descarregada boa, e aí pronto. Mais uma vez, outra indulgência, comprando o lugar. Porque veja só, aquilo que faz com que você esteja nesse estado, ou com que você se exponha a riscos desnecessários, como elemento de sugestão, ele não se vende por uma farofa, ele não se vende por um objeto material. Ele pode até entender que é melhor deixar que você siga o seu caminho, porque ele tem uma vida construída do outro lado, que é isso que buscamos na descrição da orientação na sala mediúnica, certo? Que isso é uma pontinha, porque todo o restante é feito pela equipe espiritual. Isso não é mágico. Então, não se compra isso, porque, digamos que ele não queira, ele diga, gostei de ti, vou ficar coladinho com você. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente pode começar a achar que é isso, né? É um milagre que cai do céu. Faz o trabalho, ou vai para o exorcismo, e isso tudo resolve. Ou vem para cá, faz o trabalho de 4 quartas-feiras e resolve. Só que, na realidade, a ideia é que você não é um espírito, e nós nos fazemos um conjunto. Imagine o seguinte, Chiquinha vivia me perseguindo, porque eu era galinha, e na encarnação anterior fiz ela sofrer. Só que aí Chiquinha veio para cá, nas 4 reuniões, e ela entendeu que não adiantava ficar comigo. Por quê? Porque não ia melhorar em nada a vida dela. Mesmo que ela me matasse, ou me fizesse ser agora vítima do chifre que a mulher me deu, ela iria se alegar por alguns instantes, mas o caos da vida dela continuaria o mesmo. Por que continuaria o mesmo? Porque ela parou a vida dela em mim. Em vez de tocar o barco, já que a vida continua, ela ficou grudadinha em mim. Então a gente vai dizer para ela, vai embora, siga seu caminho. Só que, digamos, ela foi. E eu agora continuo a mesma coisa. Será que só tem Chiquinha nesse estado? Querendo alguém para pagar pela galinhagem que fez? Não, tem outras Chiquinhas. E na hora que eu passo, ela diz, opa, aquele ali vai pagar pelo que fez, porque é igual ao outro. E aí, o trabalho das 4 semanas foi-se, porque uma outra Chiquinha agora está comigo. Porque não é mágico. Agora, digamos o seguinte, Chiquinha é daquela persistente. Ela diz o seguinte, eu vou ficar, eu quero ver você no osso. Só que é o seguinte, eu tomo vergonha. Quando eu digo vergonha, é no sentido de tomar a vergonha, de trazer para si a responsabilidade da mudança, não colocar sob um prato de oferenda qualquer, certo? Onde a oferenda tanto pode ser material como psíquica. Entrar lá dentro e achar que apenas aquilo resolve a sua questão, o seu problema. Então, é trazer para si a responsabilidade. Aonde o agente adicional, que aqui é a reunião de obsessão, em outras linhas de trabalhos, de auxílio, são outras coisas, certo? Mas o que vai mudar é eu dizer o seguinte, eu agora não quero mais ser assim. Porque, sendo assim, eu só construí para mim dissabores. E agora eu vejo que isso é um erro. E eu começo a fazer um outro caminho. Aí, por exemplo, o caminho do centro todo dia. Aí Chiquinha diz, eu já não aguento mais esse homem. De segunda a sábado ele está aqui. Eu vou me mandar, porque não adianta. Mas para não ter que vir para o centro todo dia? Não. Eu estou usando o centro como um símbolo. Mas você faz o seguinte, todo dia você abre um livro de conteúdo edificante. Você faz uma análise reflexiva que seja positiva frente à forma de como encarar os desalinhos da vida. Mas, Fernando, eu não tenho um livro. Você faz isso até com as nossas novelas. A cena em que... Mas, Fernando, só novela? Vamos partir para outra coisa. Esses quadros trágicos, o pai e a madrasta que matou o filho, você pode fazer o seguinte, miserável, merece mesmo a cadeia, devia eletrocutar os dois, enterrar vivo.
Sabe o que é ser um olhar edificante? É que para eu fazer aquilo, como é que eu precisava estar? Porque a questão que transforma é a relação de empatia. Porque eu não mostrei que a sugestão pode nos levar a um desse caminho, ela pode nos levar ao caminho. É a relação de empatia. Mas, Fernanda, empatia com 2 assassinos? A pergunta é a seguinte: se coloque e pergunte, para eu fazer isso, como é que eu precisava estar? Em equilíbrio ou em desequilíbrio? Se você responder que você estava em equilíbrio e fazia aquilo, procure Adenauer Novaes para fazer um tratamento, porque tem um psicopata aí dentro. Agora, se você vai dizer, não, desequilíbrio, então é um desequilibrado. Isso transforma o que ele faz em uma coisa fofa? Não, é um desequilibrado. O desequilibrado precisa de mim, que tipo de energia que leve ele ao equilíbrio ou ao desequilíbrio? Mais ainda, o que eu devo é orar por ele. De fato, eu não gosto de coitado, porque coitado é pena, né? Mas, digamos, no elan que eu diria hoje, como eu me encontro, é coitado. Se deixou envolver por aspectos que deveria ter forças dentro de si, buscar forças dentro de si para superar. Orar por ele, porque um dia a ficha cai, e que quando a ficha cair, ele possa receber auxílio e se erguer. Então, quando eu faço isso, sabe o que eu estou dizendo a Chiquinha? Chiquinha, eu não aprontei com você um bocado? Olha qual é a sugestão que eu estou dando para ela. Chiquinha, eu não aprontei com você um bocado? Veja só, esse aprontou mais ainda. Veja como eu me transformei. Porque enquanto você ainda briga comigo só porque eu arranjei umas 4 mulheres, uma era sua irmã, as outras 2 eram as primas e a outra a vizinha do lado, você quer me destruir. Olha só, como meu coração de fato mudou. Eu estou a orar por eles. E eu não fiz nem 1/3 do que eles fizeram com você. Chiquinha começa a não suportar ficar junto de mim. Então, a ideia é que a gente possa perceber que todos nós trazemos emanações, que é o que a gente fala de padrão vibratório, né? Emanações do status quo do nosso ser. Então, a nossa amiga aí e ali são 2, percebendo como ela está. Isso que eu coloquei dessa forma é uma maneira de tentar dar materialidade ao elemento descrito no livro como sugestão. Porque quando você está aqui dentro, está assim, ó, vou tomara que isso acabe logo. Daqui a pouco já começa, eu vou ter que assistir a novela, tem um negócio para fazer de noite. Você está em equilíbrio e harmonia com os espíritos que buscam auxiliar que estão aqui, ou em desequilíbrio e desarmonia? Em desequilíbrio e desarmonia. Uma onda igualzinha àquela que eu tentei colocar ali como nuvens. E aí, mas Fernando, isso não é sugestão. É sim, é que o amiguinho do seu lado, quando você vem para cá, ele vem junto, ele está assim, ó. Desvaloriza aquilo em que você está imerso, porque o potencial disso sobre mim reduz. Porque a chave, o elo de ligação comigo é você. Então, você desconsidera, você acha que o efeito é o efeito mágico de entrar na sala, receber o passe e tchau. Você não consegue estar atento ao que é descrito e dito para que você veja o que desses elementos pode ser integrado como elemento de transformação de sua própria conduta. O que do que está sendo dito, você discorda. E aí, em vez de apenas discordar, porque quem está do seu lado também diz, olha, ele está mentindo. Não é isso não. Ele está querendo dar uma de porreta. Você diz o seguinte, eu vou ler para ver. E aí você vai buscar a leitura edificante para ver se aquelas sugestões que foram dadas por quem estava aqui como palestrante são positivas ou negativas. Você não vai apenas naquilo que ele lhe sopra nos ouvidos. E aí então, a gente vai buscar perceber que esse tipo de conduta é a barreira contra as influências negativas. Quando ele me diz, não vá não, vai ter lá um monte de gente, seu Zé que guarda o carro não está lá hoje, seu carro vai ficar na ponte. E aí você diz, não, eu vou.
porque eu estou fazendo meu tratamento e eu tenho me sentido bem. E Deus me protege. Acabou. Porque as influências deles, as sugestões não lhes chegam aos ouvidos. E esse elemento é simples, quando a gente materializa, estou transformando sugestões em irradiações, o indivíduo é equilibradinho. É você que acordou de manhã e disse, poxa, eu vou para o meu trabalho, vai ser tudo tranquilo hoje. E aí, de uma hora para outra, você começa, depois que chega no trabalho, vira o cão. Aquele elemento do meio, que tem uma seta chegando até ele, era você dirigindo na paralela, direitinho, ali, na direita. E aí vem alguém cortando lá de baixo, passa da sua frente e ele fecha. E aí você, não vou dizer o nome que vai ficar feio falar nele aqui, né? Aqueles cabeludos que a gente pensa nessa hora. E aí veja, aquilo que estava harmonizado, como é que começa a ficar e como é que termina. Você já chega no trabalho querendo chutar a tampa do balde. Ou seja, a criatura estava com o lixo dele nas costas, um lixo tão grande que fazia com que ele não levasse em conta o risco que ele estava se expondo, e você simplesmente agarrou o lixo dele e carregou nas costas também, por sugestão. A sugestão dele é, pense só em você e dane-se os outros. E aí você abraçou. Mas, Fernando, eu não abracei, eu estava ali na fila. Abraçou sim, você só está pensando em você. Se você fizesse a mesma pergunta a alguém em equilíbrio, que estivesse buscando uma postura mais harmonizante, estaria querendo levar vantagem em tudo? Não. Então a ele, oração, para que ele não bata o carro na frente. Mas aquele miserável que lhe cortou, ele pode ter mulher, tem filhos, é uma pessoa igual a você. E às vezes está correndo e lhe fechou, não é porque ele fechou não, é porque ele ia fechar qualquer um. É porque está vivendo numa correria do tempo tão grande que ele não consegue perceber o valor do aqui e do agora, que pode ser o determinante de uma manhã de sofrimento e dor. E aí é exatamente isso aí. Então que a gente possa se ver nisso para a gente perceber que é a história, que você está fazendo o seu trabalho direitinho, aí agora mudou seu chefe. Mudou o chefe. Tá? E aí o chefe fez o seguinte, deu uma... Como é? Some as palavras. Ele pegou o outro e mudou de cargo. Ficou um cargo acima, certo? Promoção. Deu uma promoção. E não deu a você. Aí, veja que, olha só, você trabalhava direitinho. Quando a gente está falando disso, a gente precisa entender que o que é desencarnado? Igual a encarnado, só que está sem o corpo. Por isso que o nome é só desencarnado. É espírito encarnado ou espírito desencarnado. Só tira a carne. Então, você não encontra no trabalho quem diga assim, deixa de ser besta, você chega no horário, aí, ó, quem foi que ele promoveu? Deixa de ser besta, você pega as folhas que você quer imprimir e traz seu ofício de casa. Tem que gastar da empresa mesmo, olha aí o que é que ele lhe dá. O encarnado, a mesma coisa que o desencarnado faz. É igual, a diferença é que você não vê. Idêntico. E veja como às vezes você, que estava numa escalada de melhora, começa a se tornar relapso, displicente. E aí, quando surge a possibilidade de ser você o promovido, não é, porque agora você é aquele outro que não merecia justamente nada disso. E depois você vai descobrir que aquele que estava lá soprando no seu ouvido, ele também chegava no ouvido do novo chefe e dizia, tá vendo? Não vale nada. O outro chefe disse que era bom porque não conhecia a bisca. Vê como é que ela está fazendo agora. Chega atrasada também. Ela também rouba as folhas de papel ofício. Porque ele zoa no ouvido de um e zoa no ouvido de outro. Próximo promovido, ele, o puxa-saco. Isso que a gente está trazendo aqui, se lembra aquele ditado? Dize-me com quem andas e direi quem tu és. É porque, na realidade, quando estamos juntos, ali tem o A não drogado e os outros B e C, certo? São usuários. A gente vai ver isso no cigarro. Dona Maria não fuma, mas seu João fuma parecendo a caipora. Seu João não fez câncer de pulmão, mas Dona Maria fez. Mas eu não fumava. Fumava, estava junto. Então, se mantendo dentro do mesmo padrão vibratório. Ah, mas está tudo bem.
avalie como está o seu comportamento. As energias que estão lhe envolvendo, lhe influenciando. Porque, às vezes, você continua no mesmismo, aonde poderia ter alavancado outras ações e atitudes para mudar a sua própria vida, e não está porque você está ali no meio da galera que está tudo bem, no análise, ou fica só na reclamação, fala mal do governo, fala mal do emprego, e não procura se qualificar melhor para ter direito a um lugar melhor do que o que tem hoje. Que isso é o que a gente está vendo ali como acoplamento áurico entre integrantes de um grupo. Quando você sai daquela vibração e vai para outra, no instante você começa a perceber que tem outros vibrando igual. Porque semelhante atrai semelhante. Agora, se você fica com a galera de lá, aí a galera de lá diz assim: homem é tudo igual, nenhum presta. Se você ficar ali, vai ficar assim, do mesmo jeito. Mas não chega alguém para mim que vale a pena. Se você começa a olhar de uma outra forma, o ser humano tem defeitos, dificuldades, problemas, questões a se resolver, seja homem ou seja mulher. O que me interessa é ter uma postura digna, correta, equilibrada e estar com pessoas que busquem a mesma coisa. Aí você vai estar dentro desse campo. Porque enquanto você estiver no queixume, não vai mudar nada. Aí você larga João porque era cachaceiro e vai casar com José, que não é cachaceiro. Mas depois que casou, começou a fazer umas festinhas em casa, virou biriteiro igual ao outro. Mas ele não era assim. Não, ele sempre foi, só não tinha oportunidade. Agora está tendo. Então, o campo das sugestões a gente precisa perceber, porque veja como é sutil. Ali em cima a tua imagem mostrando um aspecto esquemático entre inconsciente, subconsciente e consciência. Porque se lembra que eu disse que não é o pobre coitado, não é Chiquinha que vive a me perturbar? Eu, em outras encarnações, tive outras experiências. E esses elementos acorrem à minha consciência. Quem está se auto-obsidiando sou eu. Porque existe auto-obsessão. Eu que estou fazendo aquilo comigo. E Chiquinha está só de carona. Então, eu mesmo estou me sabotando. Concurso para um emprego. Eu sou professor. Só que aí vai fazer tanto eu como outros alunos recém-saídos da faculdade. E aí eu digo, eu vou fazer a prova, mas passa o dia da inscrição e eu não me inscrevi. Eu me sabotei. Já pensou se você tira menos pontos do que seus alunos? O que é que vão pensar de você? Ah, mas foi um espírito. Não, é o meu complexo de inferioridade, que não consigo assumir quem sou. E aí então eu me saboto. E aí a gente vai ver que isso às vezes é difícil de você diferenciar da influência espiritual, através das sugestões dizendo a mesma coisa a você. Mas não, nega, já pensou? Você tira nota baixa, todos os alunos vão rir de você. E aí você não faz. E é difícil, por que é difícil diferenciar? Porque, veja, a relação entre espíritos se dá a nível de irradiações, de perispírito a perispírito. E como é que funciona? Espírito, ele tem o envoltório, que é o perispírito, do outro lado o encarnado, tem o perispírito e o corpo. Pensamento conecta perispírito a perispírito, altera as ações do outro. E quando a gente vai olhar isso, é para que a gente perceba, então, que não é tão simples, mas aquilo que parece ser tão temeroso. E aí, como é que eu faço? Tem um monte de espírito ao meu redor. Veja só, aqui embaixo está mostrando a mediúnica, aonde esse cidadão de camisa azul está sob influências espirituais, sugestões mentais, mas são sugestões mentais positivas, não é mágica. Misture-se, esteja em conjunto com pessoas que procuram condutas mais edificantes. Que aí você vai criar uma psicosfera ao seu redor de sugestões positivas, porque nós somos uma antena, tanto a emitir como a captar. E é preciso que a gente perceba isso, porque o que você vai ver na reunião lá dentro, onde há um médium, aquele de camisa marronzinha e um
doutrinador, aquele de camisa azulzinha, é que para ele conversar com o espírito, ele precisa estar aberto às sugestões daquele indivíduo que está atrás do de azul, sugerindo a ele como lidar. Porque às vezes ele vai captar qual é o contexto daquele espírito de Chiquinha que está me perseguindo. Então, quando nós estamos dentro de ações edificantes, abrimos a nossa mente para esses contatos positivos. Acontece só na reunião mediúnica? Não. Seu João, Dona Maria, está em TPM. Aí você chega em casa, ela quebra o pau. Aí o nosso amigo ali, transparente, diz: calma, agora não é hora. Não se resolve nada de cabeça quente. Deixe passar, depois você volta e conversa com ela. Uma sugestão positiva. E isso que eu descrevi ali, esquematicamente, é mediúnica. Os desencarnados, intuindo os encarnados, a lidar com a comunicação presente no médium. Sugestões. Ele desencarnado buscando sugestionar o desencarnado ali, raivoso na frente da mulher de azul, assim como o encarnado, porque são tanto ideias dos desencarnados auxiliando, como do próprio encarnado também buscando fazer a mesma coisa. E aí vamos entender que há uma proteção. Mas só tem essa proteção na reunião mediúnica. Protege os médios porque eles saem daí lidando com todos os que vocês trouxeram, iguais como chegaram. Não sair melhor não, porque fazer aquilo não melhora ninguém. Melhor é você melhorar seu coração. Aquilo é mais uma atividade. Ninguém que está lá dentro é santo, nem se torna santo porque está lá dentro. Agora, quando você está lá dentro, ou está no seu trabalho, atendendo com dignidade a quem lhe chega, olhando para o outro, não tentando julgá-lo e condená-lo, mas compreender aquilo que se dá com o outro, aí você recebe essa ação positiva e ela é como se fosse um elemento que lhe impermeabiliza. Ela é como se ela criasse um bloqueio às sugestões negativas, porque a sua conduta gera um potencial positivo que afasta os outros. Por que é que afasta? Porque eles não se sentem bem estando junto com você quando você vibra de forma harmônica e equilibrada. E aí vamos então entender, basicamente, que a comunhão com os bons espíritos, seja qual a sua crença, porque na realidade o que a gente vai ver é que existem N religiões, o espiritismo, enquanto religião, é mais uma delas. As cristãs, que a gente pode colocar num grande balaio, se seguirem o que o Cristo disse, uma única coisa: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Nós transformaríamos nossas vidas, independente de ser protestante, católico, batista, espírita, ou o que quer lá que seja, que diz que segue o que o Cristo falou. E essa junção é porque nós trabalhamos juntos. Quando o despertar chega, se trabalha em conjunto no mundo espiritual em prol do bem, assim como um amigo meu, que é um pastor batista, quando chega na cidade do interior, que ele vive migrando de uma para outra, certo? Ele chama o padre, o pastor protestante, o pai de santo, e diz como nós podemos nos mobilizar para melhorar a condição da nossa cidade. Então, é trabalho em conjunto. Esse elemento é uma sugestão positiva que a gente precisa fazer, porque a gente se pergunta, por que a palestra pública? Porque, veja, é um ato de bondade. Se o pé estiver doendo muito, certo? O pescoço estiver muito cansado, venha, mas não por você. Seja caridoso. Venha por essa criatura que não tem o que fazer e está lhe sugestionando não vir. Porque ela também se beneficia. Olhe, venha comigo. Vamos lá. Você também escuta. Por quê? Porque se você estiver bem, eu vou ficar melhor. Então, a reunião mediúnica, você vai ver a presença dos amigos espirituais não visíveis por nós, buscando trazer sugestões positivas, onde através da reflexão do conteúdo aqui descrito, ou da interpretação que você fez do conteúdo, basicamente, que é em cima disso, você talvez tome uma tendência diferente na sua vida e deixe de ser cabide para as sugestões negativas dos outros e de si mesmo. E aí, então, você possa perceber que você influencia o mundo e é influenciado por ele.
É essa cadeia que nos une, é desse conjunto que nós fazemos parte. E leia-se aquele mundo encarnado e desencarnado. E o que é que a gente quer aqui? Na realidade, não é que ninguém se torne espírita, mas se pelo menos os que se dizem cristão, o Cristo dizia, na casa do meu pai tem várias moradas. Ele lá na cruz, a vida acabou? Não, continuou. Desperte, para que você é um espírito, está vivendo uma vida, já viveu várias outras e viverá mais adiante. Porque se você sair daqui buscando integrar e atuar na vida a partir desta ideia, veja que esse portal entre duas dimensões deixa de existir. Porque chegue a você um encarnado ou um desencarnado buscando lhe sugestionar negativamente, a sua conversa com ele vai ser o quê? Negão, brancão, amarelão, japa, seja ele quem for. Olha, o caminho não é por aí não. Eu já trilhei esse caminho e sei o quanto sofri. E sofrendo aprendi. Então, sofrimento para mim transformou-se em sacrifício, o sacro ofício, aonde eu vivo a experiência para aprender através dela. Veja comigo, não vale a pena. Mas Chiquinha diz, mas você me traiu. Veja, eu lhe traí, como é que eu estou hoje aqui? Estou no paraíso? Não. Agora você não pode seguir, porque veja como é que você está. Veja como o diálogo muda. Seja encarnado, ou seja, desencarnado. Porque essa é a mensagem do nosso amigo Jesus. A mensagem de que nós sejamos, então, esse tarefeiro. Já viu lá aquela palavra dos trabalhadores da última hora? Ela é fantástica, porque se você olhar, cada vez que o Senhor chega na praça, ele leva os que tem lá. Ele não diz que chegou na praça, levou uma quantidade e deixou outra, não. Cada vez que ele chega, ele leva quem está lá. E quando ele volta de novo, tem mais gente de novo. É porque cada um desperta para entrar na praça da consciência e poder ser convidado e aceitar o convite em momentos diferentes. E esse é o convite do Cristo. Abrace a ideia, você é espírito. Quem convive com você também o é, encarnado ou não. E se você quer gerar um mundo melhor, seja você o exemplo.